Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Haroldo Aires. Nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Na aula passada nós vimos as razões trigonométricas no círculo trigonométrico e estudamos apenas o seno e o cosseno. Na aula de hoje eu vou falar rapidamente sobre a definição da tangente no círculo trigonométrico, tá ok? E nós vamos definir o que vem ser a tangente. Na aula passada nós vimos que o seno nos é representado pelo eixo vertical aqui do círculo trigonométrico e o cosseno pelo eixo horizontal. Tá? Nós vamos definir como sendo o eixo das tangentes a reta tangente ao ponto A, que nós já definimos o ponto A como sendo a origem de todos os arcos que nós vamos considerar, certo? Aqui, que é o ponto A tem coordenadas 1 e 0, certo? 1 e 0. Então todos os arcos partem deste ponto A. E se ele for positivo, o sentido vai ser o anti-horário, negativo, o sentido horário. Beleza? Então vamos considerar um ponto P pertencente ao círculo trigonométrico, que vai nos determinar um ângulo alfa, certo? Se nós traçarmos uma reta que passa pela origem e por esse ponto P, nós vamos ver que esta reta vai intersectar esse eixo que eu desenhei de amarelo aqui, que nós chamamos de eixo das tangentes, no ponto T, certo? A medida do segmento AT, tá? A medida do segmento AT vai ser a nossa tangente, tá? Vai ser a nossa tangente do ângulo alfa, tá? Então a tangente do ângulo alfa vai ser a medida do segmento, tá? A medida do segmento AT, tá? Segmento AT, tá certo? Bom, então vocês podem observar que se eu for deslocando o ponto P no sentido anti-horário aqui, em torno da circunferência trigonométrica, vocês podem observar que esse ponto T de interseção dessa reta que passa pelo ponto O pelo ponto T, o segmento AT vai aumentando até um determinado momento. Observa que quando o ponto P coincide com o ângulo de 90 graus, né, o arco de 90 graus, a gente pode observar que essa reta vai se tornar uma reta paralela à reta tangente, ou seja, nós não temos a interseção desta reta com o eixo das tangentes. Tá? Isso é fácil de ser notado também pelas definições que nós vimos, que nós sabemos que a tangente do ângulo alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa. E sabemos que denominador tem que ser sempre diferente de zero. E aqui, como nós já vimos, o cosseno de 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero, tá? É igual a zero, então por isso nós não temos a tangente para 90 graus, tá ok? Eu vou mostrar o comportamento, tá, desse ponto P, mostrando essa razão trigonométrica e a tangente no software chamado GeoGebra, que fica mais fácil de observar. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o GeoGebra. Eu vou mostrar aqui o mesmo desenho que a gente tem lá, só que aqui eu consigo manipular, né, esses pontos. Então, aqui nós temos o ponto P e a reta que passa pelo centro da circunferência trigonométrica e passa pelo ponto P. Aqui nós temos o ponto T, que é a interseção, né, desta reta com o eixo das tangentes. Tá, ok? Então, observe, se eu for deslocando o ponto P aqui na circunferência, então observa que essa distância do ponto A até o ponto T vai aumentando, né? Vai aumentando indefinidamente até chegar em 90 graus. Quando chega em 90 graus, a reta se torna paralela ao eixo das tangentes e a gente não tem tangente nesse ponto. Agora, quando a gente vai aumentando mais e mais, um pouco agora no segundo quadrante, observamos que a reta, né, vai intersectar o eixo das tangentes lá embaixo. Observa aqui que vai tocar lá embaixo, então ele vem do menos negativo, vem aumentando, vai aumentando, até ele chegar no zero, que vai ser aqui, ó, quando eu chegar em 180 graus, vai ser no zero. Então a tangente de 180 graus é igual a zero. Aí eu passo para o terceiro quadrante, começa a aumentar novamente a tangente, olha, o ponto T vai aumentando. Novamente, quando a gente tem aqui no 270 graus, a reta se torna paralela ao eixo das tangentes e nós não temos também a tangente nesse ponto, tá certo? Aí eu vou quarto quadrante, novamente ele vai vindo lá de baixo do menos negativo, novamente até chegar aqui no zero.
Tá? Então, esse é o comportamento da tangente. Então, nós já vimos que o seno é o eixo y, tá? E o cosseno é o eixo x, e agora acabamos de ver que a tangente é esse eixo aqui, já sabemos como é o comportamento dessa tangente. Tá? Quando nós formos estudar as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, isso daqui vai ser muito útil para a gente observar o comportamento dessas funções, quando elas são crescentes, quando elas são decrescentes, tá certo? Então, mais adiante a gente vai voltar aqui e vai falar um pouco mais sobre esses comportamentos, tá ok? Bom, aqui nós vamos falar das demais voltas na circunferência trigonométrica, né? Nós vimos apenas quando o alfa está entre 0 e 2π, né? Uma volta completa. Vamos ver o que acontece quando nós temos arcos de mais de uma volta. Aqui a gente tem no primeiro exemplo o ângulo x dado por 5π sobre 2, tá? 5π sobre 2. Podemos observar que 5π sobre 2 eu posso escrever dessa forma. Olha, eu desmembrei aqui 4π sobre 2 mais π sobre 2. Isso aqui, fazendo as continhas novamente, a gente tem 5π sobre 2, tá certo? 5π sobre 2. Aqui eu posso simplificar, eu vou ter 4 dividido para 2 dá 2, então tem 2π mais π sobre 2. Então, esse carinha aqui, ó, que a gente acabou de desmembrando o 5π sobre 2, nada mais é do que uma volta completa, ó, uma volta completa, que é 2π, mais π sobre 2. O que isso quer dizer? Que eu parti do ponto A, dei uma volta completa com ponto P, né? Eu dei uma volta completa com ponto P, aí andei mais π sobre 2 radianos, que no caso é mais 90 graus. Então, aí o ponto P parou bem aqui, tá certo? Então, o arco de 5π sobre 2 é uma volta completa mais π sobre 2, ou seja, mais 90 graus, tá certo? Esse P aqui é a imagem do arco 5π sobre 2, tá? É a imagem do arco 5π sobre 2. Um outro exemplo, quando a gente tem x igual a menos 3π. O sinal negativo, já mencionei, que é o sentido do arco, né? O sentido que a gente vai caminhar com o ponto P. Se é positivo, a gente vai caminhar no sentido anti-horário, se é negativo, no sentido horário. Então, note que eu posso escrever o menos 3π como sendo menos, em evidência, eu tiro aqui, e escrevo como sendo 2π mais π, ou seja, uma volta completa mais π radianos. Só que como é negativo, é uma volta completa no sentido horário. A gente parte do ponto A no sentido horário, então a gente anda aqui agora, ó. A gente anda aqui, dá uma volta completa e anda mais π radianos, que é 180 graus, mais meia volta, tá certo? E o ponto P parou exatamente aqui, depois de ter dado uma volta e meia, tá ok? Então, esse P é a imagem, tá, do arco de menos 3π, entendido? Vamos generalizar um pouco mais esse ponto P. Vamos imaginar que o ponto P está aqui, né? Está nessa posição aqui. Esse ponto P é a imagem, né? Se for considerar entre 0 e 2π, é a imagem de π sobre 2. Esse arco aqui nós sabemos que é 90 graus, que é π sobre 2. Tá? Só que agora, depois de nós termos visto que eu posso ter arcos de mais de uma volta, então é fácil a gente observar que esse ponto P aqui pode ser imagem de infinitos outros arcos, né? Infinitos outros arcos. Basta nós considerarmos o π sobre 2, que é aquele primeiro momento que eu paro aqui, né, na primeira volta, né? E depois eu começo a dar voltas completas aqui e sempre parando aqui. Então, cada vez que eu vou dando voltas e voltas, eu tenho outros arcos, mas o P acaba sendo a mesma imagem. Então, esse ponto P, né, pode ser imagem de infinitos arcos. Como eu posso escrever assim, por exemplo, π sobre 2 mais, se eu der mais uma volta, no caso 2π, né, nós temos que esse daqui, nós fomos escrever aqui 4, 5π sobre 2, como nós já vimos no exemplo anterior. Tá? Mas eu quero dar mais uma volta. π sobre 2 mais... Agora, olha aí, eu vou escrever duas voltas. 2 vezes uma volta completa é π sobre 2. Tá? 3 voltas. π sobre 2 mais 3 vezes 2π. Tá? E assim por diante. Eu posso escrever isso daqui com k voltas. Né? Então, eu posso escrever como sendo π sobre 2
mais K vezes 2π, tá? K vezes 2π, ok? Então, eu posso generalizar isso aqui e dizer que esse K é um número inteiro, né? K pertence ao conjunto dos números inteiros. E aqui a gente tem a generalização do arco, onde a primeira determinação dele aqui é o π sobre 2. Aí, dependendo de quantas voltas eu tenho, eu vou ter infinitos outros arcos. Esse K pode ser um número negativo também, aí eu considero a volta no sentido horário, tá certo? Considero a volta no sentido horário. K é um número inteiro, pode considerar qualquer número inteiro, beleza? Esses arcos aqui que nós acabamos de escrever, 5π sobre 2, né? 5π sobre 2 e o π sobre 2, quando eles têm a mesma imagem, o mesmo ponto P, quando eles têm o mesmo ponto P, eles são chamados de arcos côngruos, tá? Arcos côngruos. Então, posso dizer que o 5π sobre 2 é côngruo ao arco de π sobre 2, beleza? Π sobre 2, tá certo? Vale notar que se nós temos dois arcos, α1, α2, por exemplo, α1 e α2, dois arcos, e é claro, ele medido em radiano, né? Bora considerar eles sempre na unidade de radianos, tá certo? Se eles são côngruos, né? Então a diferença entre eles dois, tá? A diferença entre α1 e α2 deve ser um número múltiplo de 2π, tá? Deve ser um número múltiplo de 2π, tá certo? Basta de fazer esse exemplo aqui que a gente acabou de ver aqui, ó, o arco, considerar α1, α2 como sendo o 5π sobre 2 e o π sobre 2 que nós já vimos que eles estão côngruos, né? A gente pegar 5π sobre 2 menos π sobre 2, nós podemos ver que isso daqui é 4π sobre 2, que nada mais é que 2 vezes π, tá certo? Deixa eu só escrever direitinho aqui. Quando a gente faz essa divisão aqui, é como se tivesse 1 vezes 2π. Tá? Eu estivesse desmembrando aqui o 2 vezes 2π, certo? 4 lá, para a gente ter esse cara aqui, corto com esse aqui, que é 1, porque é uma volta a mais, né? Eu dei do π sobre 2 eu dei só mais uma volta que a gente acabou de ver, tá certo? Então, espero que tenha entendido aí as demais voltas no ciclo trigonométrico, tá certo? E podemos continuar na próxima aula falando sobre as leis do seno e a lei do cosseno, tá certo? Então, até a próxima aula.